se é uma elevação lateral, eu não sei. O que eu sei é que essa foto é um pouco mais recente e ele mostra uma coisa que naturais não tem, que é Fala galera, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram pela thumbnail, a gente vai falar sobre o ator Chris Hemsworth, né? O cara que faz o papel do Thor nos filmes da Marvel. Ele é um ator australiano de 38 anos, um cara bonitão, que tem um físico bacana, né? E é algo que ele é muito marcado por, né? Como ele tem esse físico legal, ele atrai tanto o olhar da mulherada quanto dos caras, e surge aquela dúvida de será que ele usou alguma coisa? Que tipo de recurso ele está utilizando, oculto, ele está utilizando para estar atingindo esses físicos e tal. Mas será que tem alguma coisa mesmo? Será que ele está puro, né? Tão natural quanto a luz do dia? É o que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje. A gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente dos outros vídeos. Eu vou tentar abordar um pouco mais da estrutura física do Chris Hemsworth no início do vídeo e abordar também um pouco da dieta dele, né? E depois eu vou passar papel a papel e aí eu vou dar meus pitacos sobre o que eu acho que ele usou. Lembrando, pessoal, eu não tenho qualquer informação extraoficial ou oficial do que ele possa ter usado, né? Isso é absolutamente sigiloso. Então é só especulação, é entretenimento. Tenho certeza que vocês também curtem especular um pouquinho. E é isso, bora pro vídeo. E já começando, a gente tem uma imagem do Chris enorme, mas muito grande e denso, com BF bem baixo, com uma boa densidade muscular, né? Mas essas fotos enganam, né? Porque, óbvio, o cara tá contraindo ali o músculo e tal. Ele é um cara que fica ali o ano inteiro seco, com BF bem baixo. Então, quando ele flexiona o músculo, é lógico que ele vai ter essas estriações aparecendo, veia pulando, e vai dobrar de tamanho. Possivelmente ele esteja no pump. Então, assim, não é que ele é um cara pequeno. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é lógico que a foto valoriza. E eu vou mostrar para vocês agora um pouco à frente. Por que eu tô falando isso? Aqui a gente já tem uma foto um pouco mais realística do Chris Hemsworth. Veja, é um físico bastante atlético, com percentual de gordura baixo. Mas uma coisa interessante sobre toda a morfologia, né, do físico dele é: ele tem clavículas estreitas e braços curtos. Ele tem um tronco super alongado, um tórax largo, uma cintura estreita, porém as clavículas também são estreitas e o braço é curto. Então, assim, ele tem uma facilidade muito grande em preencher o braço e fazer parecer que esse braço é super volumoso. Não é difícil para ele. E uma outra coisa que faz esse braço parecer ser maior, é justamente a deficiência que ele tem de deltoide. Não é só como se ele tivesse a cintura escapular ali e as clavículas estreitas. Sim, ele tem essa característica morfológica, mas não é só isso. Se a gente analisar esse deltoide dele, é um deltoide que carece de desenvolvimento quando a gente compara com o resto do físico. Veja, ele tem um bom desenvolvimento de peitoral, tem bons braços, que acredito eu que seja o ponto forte dele e o chamariz do físico dele. E quando a gente analisa o deltoide, a gente percebe que carece de desenvolvimento. E veja, eu não estou de maneira alguma criticando o físico do Chris. São características, né? Há aqueles músculos em que a gente tem maior facilidade e propensão a desenvolvê-los, enquanto outros não. Isso é natural, né? Fiz até um vídeo mais científico sobre isso. Pela expressão do receptor androgênico,
de maneira individual a indivíduos que vão expressar essa maior densidade de receptor em determinada região, enquanto que outros em outras regiões. Então é só uma característica dele, tá? Não é algo que a gente pode ficar criticando, né? Tem gente que tem certa facilidade de desenvolver tal músculo e outros não, e é isso. Avançando um pouco mais, o Chris, ele ronda a casa dos 90 a 92 quilos ali, quando ele está ali, entre aspas, normal, né? É uma característica dele. Aqui a gente tem uma foto dele bem impressionante. Eu não sei qual exercício que ele está fazendo, se é uma flexão de cotovelo ali, martelo, se é uma elevação lateral, eu não sei. O que eu sei é que essa foto é um pouco mais recente e ele mostra uma coisa que naturais não têm, que é essa densidade. Eu sei que ele já tem o BF baixo e ele tá flexionando o músculo, então vai estar com uma aparência acima da média, né? Mas a gente já consegue ver que ele tem uma densidade que a gente não vê nos caras andando aí pela rua, né? Em pessoas comuns, a gente não vê esse tipo de densidade. A gente vê estriação, a gente vê muita veia aparente e a gente vê detalhes no músculos que não são usuais. Então isso é um indicativo de, por enquanto, nada. Vamos deixar essa resposta um pouco mais para frente, quando a gente for avaliando a carreira dele passo a passo. Aqui eu botei um detalhe interessante, que o Chris, aparentemente, ele é muito adepto desse tipo de cross-training, talvez, um treino meio estilo crossfiteiro, né? Um treino meio funcional. Parece ser algo que ele curte bastante, o que para mim é até um pouco contra-intuitivo, porque, vamos ser realistas, não é o treino que vai te proporcionar o maior potencial de ganho de massa muscular. São treinos que têm sim sua aplicabilidade, mas não são os mais eficientes para construir necessariamente massa muscular, né? Que é justamente o que ele necessita para os papéis. O Thor, ele precisa ser um cara forte, grande, né? Mas vamos seguir um pouco mais adiante. Aqui tem uma parte legal, que é ele fazendo um treino de oclusão, né? Então você reduz o aporte sanguíneo para esse músculo e ele trabalha sob um estresse muito maior, né? Então, apesar de você compensar faz uma compensação de, apesar da baixa carga, você tem um maior estresse induzido pela falta de suprimento sanguíneo. E é um treino que geralmente dá um pump enorme, a gente vê que ele fica gigantesco durante esse treino. E eu achei muito legal ver ele usando treinos ali que são teoricamente voltados mais para hipertrofia. Eu acho inclusive que essa filmagem ela é dele se preparando pro Hulk Hogan, né, que é o filme que ele vai ter que ficar gigantesco e que vai ser o físico provavelmente mais impressionante da carreira dele. E mais adiante, falemos agora da parte da dieta dele, né? Mas antes de tudo, eu quero fazer uma observação bastante breve sobre essas dietas que circulam aí, que os atores de Hollywood fizeram. E vocês vão observar uma coisa muito comum, que é, eu comi frango, brócolis, arroz e shake proteico. Pessoal, desculpa, mas essas dietas que rondam por aí, que esses caras fizeram, elas não são verdade, tá? Primeiro porque seria insustentável o cara se manter numa dieta super restrita em alimentos e não é inteligente do ponto de vista nutricional, que você vai carecer de diversas vitaminas e minerais. Não é inteligente, sabe? Eu acho muita forçação de barra essas dietas que circulam por aí. Então, não acreditem nessas dietas que supostamente os atores fizeram, porque provavelmente essa dieta não é de verdade, tá? Mas eu fui procurar o que o Chris Hemsworth poderia ter feito de dieta e é absolutamente controverso. Ninguém tem... Eu vi em diversos sites, blá blá blá, e ninguém tem uma resposta satisfatória sobre qual dieta havia sido a que ele fez.
né? Então a gente tem ali dietas que rondam a casa das 6.000 calorias, que, desculpa, ele não fez isso, eu tenho certeza, né? E a gente tem dietas um pouco mais palpáveis, mas que eu ainda tenho um pouco de receio em acreditar, que são dietas ali de 4.500 a 5.000 calorias, com cerca de 6 a 10 refeições diárias. Desculpa, ele não fez 10 refeições diárias, mesmo que, sei lá, 3 fossem líquidas. Eu duvido muito. Mas é isso. O que a gente encontra é que ele fez ali dietas, principalmente para o papel do Thor, né, em que ele teve que, de fato, adicionar grande volume de massa muscular. Ele fez dietas ali de cerca de 5.000 calorias. O que para mim não faz sentido, apesar do Chris Hemsworth ser um cara muito alto, ele teria que estar fazendo um volume de treino muito alto para estar justificando esse gasto energético, né? A gente, às vezes, nem vê bodybuilders grandes com tanta comida, né? Então, o que dirá um cara que está se preparando para um filme para ter um físico que eu vou mostrar para vocês mais à frente, que não tem nada demais. É atingível. É um físico ali palpável. Então, recapitulando, o que eu consegui encontrar, e pessoal, tenho bastante senso crítico ao ouvir isso, né, é que ele fez dietas ali em torno de 4.500 a 5.000 calorias, né, de 6 a 10 refeições, incluindo shakes proteicos, uma alimentação à base de carne vermelha, ovos, frango. Uma coisa que eu vi muito que era batendo na questão da carne vermelha, que é algo que eu acho que ele gosta de consumir, né? Em alguns sites eu encontrei que era algo da base da alimentação dele. Mas, novamente, vamos ter um pouco de senso crítico, né? Mesmo que a gente tenha ali, entre aspas, fontes do que ele pode ter comido, vamos ter um pouco de senso crítico e vamos nos ater na parte mais de entretenimento e ter um pouco de senso crítico para estar avaliando, tá bom? Vamos continuar. E seguindo para a parte dos trabalhos, a gente tem aqui o Chris Hemsworth por volta dos seus 21 até 23 anos no máximo, porque ele fez essa série por 3 anos, a série Home and Away. E a gente vê a base genética do Chris Hemsworth, né? Como ele é inicialmente, antes de todas essas preparações físicas e essas demandas físicas dos papéis. Então a gente vê um físico ali in natura, um físico espontâneo, vamos dizer, né? Não é um físico que não tem recurso nenhum aí, é óbvio, não tem nenhum recurso ergogênico, e diz muito sobre a base genética do Chris Hemsworth. Então a gente vê um físico atlético, e quando eu digo atlético, é porque ele está acima da média de jovens da idade dele nessa época. Então a gente não vê muitos jovens de 20 até 23 anos com esse atleticismo que o Chris Hemsworth demonstra nessa série. Veja, não é um cara com muito volume, não é um cara tão seco, a gente não vê tanta densidade muscular, mas a gente vê um cara já ali com músculos arredondados, com um pouco de desenvolvimento, a gente já vê um bíceps marcando, a gente já vê um peitoral arredondado se destacando. Então, é uma base genética muito interessante para ser trabalhado. E isso funciona como se fosse como um álibi para ele lá na frente justificar, olha, gente, eu não fiz nenhuma loucura, né? Eu não tive que utilizar muitos recursos ergogênicos, bem como esteroides, porque a minha base genética me permite isso. É óbvio que ele não vai a público vir a dar essa declaração, mas é uma coisa que está ali implícita. É um cara que não vai precisar utilizar tanto recurso assim. O mínimo com ele funciona. Eu sei que nem todos são agraciados geneticamente, mas o Chris Hemsworth, ele é um desses caras acima da média, e não tem o que a gente fazer.
é aceitar. Então vamos seguindo para o próximo papel e eu vou falar um pouco mais. E aqui a gente tem o Chris no filme A Trilha, de 2009. A gente não tem muitas imagens do Chris sem camisa, foi o que eu consegui. Mas já é muito interessante porque a gente vê um físico muito mais maduro em relação à série. Já me parece ser um físico que sim, treina, me parece ser um físico que treina, me parece um físico muito mais maduro, né? Já parece um físico de um homem, de um cara que tem um mínimo ali de atividade física, de demanda física, para que tenha certo desenvolvimento muscular. Então é um cara com algum desenvolvimento muscular, mas, assim, vamos ser honestos, nada que impressione. É um físico ali no máximo de praia, sabe? Nada que chame a atenção ou salte os olhos. Mas nos próximos papéis a gente vai ver que a coisa vai escalando e ficando cada vez mais interessante. Então eu não vou me alongar nesse filme, vamos pro próximo. Aqui nós temos ele no filme O Segredo da Cabana, de 2011, porém esse filme foi gravado em 2009. Mas uma coisa muito interessante é o quanto o físico dele tá melhor nesse filme. Eu não sei se ele já havia sido escalado para interpretar o Thor, mas o físico dele parece significantemente melhor, com mais volume. Ali, o percentual de gordura parece ali praticamente o mesmo, não se alterou tanto, mas eu vejo ele com mais volume sim, um braço mais preenchido, deltoides mais volumosos. E aí tem até essa sequenciazinha em que aparece ele de longe e a gente percebe o físico dele como um todo, que de longe não chama a atenção, né? Parece um físico muito normal. Mas, de maneira geral, a gente já percebe que ele tá adicionando massa e que ele tá ficando mais pesado. E no próximo papel dele, a coisa fica interessante. Então, sem mais delongas, vamos para o que vocês querem ver, que é ele atuando em Thor. Então, bora. E aqui a gente já tem uma outra versão do Chris Hemsworth. Aqui a gente tem Thor, de 2011, e a gente tem um físico muito mais volumoso, mas muito mais volumoso. Aqui ele chegou a pesar por volta de seus 100 quilos, né? Não parece tanto peso assim, se a gente for pensar na altura dele, que é um cara de 1,90 m, eu diria até que tá com mais de 100 quilos. Mas é isso, por volta dos 100 quilos que ele tá pesando. E a gente tem um físico completamente diferente, um físico super preenchido, né? Não falta nada. E aí a gente começa a discussão sobre ergogênicos ou não. E aqui eu acredito que sim, pode ter tido uso de ergogênico. E por quê? Uma coisa que eu bati muito na tecla nos outros vídeos é a questão de cronograma. Então, por mais que o Chris ele tenha, sim, uma genética acima da média, e que, cara, é evidente, né? O cara tem, sim, uma genética acima da média, ele tem um cronograma a cumprir. Então, ele precisa estar pronto para o filme. Ele tem uma exigência física. Cara, você tem que estar desse tamanho e você tem 4 meses. Então, ele precisa utilizar os recursos que tem em mãos. Agora, o que a gente pode discutir é a quantidade e quais compostos. Eu vou fazer aqui um exercício meramente especulativo, mas honestamente, esse físico aí com doses baixas de testosterona seria atingível, né? Talvez um outro composto, uma nandrolona, e dose baixa, mas nada mais do que isso, tá? Nada mais do que isso. E por que eu tô falando isso? Assim, modéstia à parte, eu cheguei num físico bastante similar a esse do Chris Hemsworth, com um tiquinho a mais de BF, e pessoal, não tinha nada. E eu tenho uma base genética muito inferior à do Chris Hemsworth.
para dizer a vocês que eu não usei absolutamente nada, houve sim testosterona em baixíssima dose. Então, 400 miligramas, 300 miligramas, não, foi menos, bem menos. Então, não precisa de muita coisa, não precisa de exageros, né? Não é necessário você fazer loucuras, e eu não acho que ele tenha feito loucuras. Eu, inclusive, acredito sim que hoje o Chris Hemsworth ele faça talvez um uso contínuo de esteroides. É uma especulação minha. Mas ele provavelmente alterna entre doses de TRT e em papéis em que lhe é demandado maior volume muscular, ele aumente um pouco essas doses, mas para nada impressionante, sabe? Então, tá aí, esse é o físico. Aqui a gente tem a cena dele na chuva. Eu não acho que tenha tido nada além ali de uma texto. Talvez uma nandrolona, e que se ele tiver usado com uma nandrolona, as doses foram com certeza bem baixas, porque não tem sentido o cara que tem uma base genética dessa tá se entupindo de droga. Isso é absolutamente contra-intuitivo, né? Então, você que sonha em ter esse físico do Thor, cara, trabalhe, porque é possível chegar. Não é um físico... É um físico difícil, mas não é um físico impossível. E tu não precisa de testosterona para chegar nesse físico, né? Você com mais tempo de trabalho, você talvez consiga chegar, sabe? Não é uma coisa desilusional. Então é isso, vamos avançando para o próximo trabalho dele. Eu não vou me alongar, porque o vídeo está ficando muito longo e isso não é bom. Mas aqui a gente tem ele em Thor, o Mundo Sombrio, de 2013. A gente vê um físico mais seco, um pouco menor, porém mais seco. E esse é o padrão que a gente vê sendo adotado pelo Chris nos próximos trabalhos. Um físico um pouco mais slim e mais dry, mais seco e mais denso. Nada mais a acrescentar e vamos para o próximo trabalho. Aqui a gente tem o Chris no filme Rush, de 2013, um físico bem menor. Ali eu diria uns 10 quilos, 8 quilos menor. Mas a gente vê um físico bem mais slim, mas com o mesmo BF, né? E aí é o que eu acredito que ele tenha alternado ou off de qualquer esteroide, ou que ele tenha reduzido a doses de TRT, já que esse papel não demandava fisicamente nada impressionante. É isso, eu já vou pro próximo, vou evitar alongar, vou tentar encurtar. Aqui a gente tem ele em Vingadores Ultimato, de 2019. Diferente do Christian Bale, ele não engordou, tá, pessoal? Acredito que alguns de vocês tenham pensado, poxa, que esforço, né? Ele ganhar esse tanto de peso. Mas na verdade não foi isso, era só uma prótese, que vocês podem ver aí. E era isso, prótese, maquiagem, e ele não engordou. Como eu disse, eu vou tentar não me alongar. E é basicamente isso. Aqui a gente já tem ele no filme MIB, né? E parece um estado mais normal do Chris Hemsworth. Ele deve estar rondando a casa ali dos 92 quilos. Um físico bem mais normal, mas a gente vê com uma densidade ali já acima do início da carreira dele. Então a gente vê que é um físico que maturou. É um físico mais maduro, o BF tá baixo e é isso. Esse é o padrão que a gente tem visto do Chris Hemsworth no seu normal. Agora, passando bastante rápido, a gente vê aqui algumas comparações dele com o Hulk Hogan. E por quê? Porque ele vai interpretar o Hulk Hogan e que fisicamente vai ser o grande desafio da carreira dele. Porque ele vai ter que colocar muita massa muscular, mas muita massa muscular. E a gente já vê, por exemplo, o Chris Hemsworth interpretando o Thor, Love and Thunder, já enorme. E por que ele tá enorme? É porque ele quer ficar grande pro Thor? Não. É porque ele já tá se preparando para esse papel do Hulk Hogan.
e ele já está ficando enorme. É impressionante o quanto o Chris Hemsworth tem adicionado de volume para interpretar esse papel, e eu tô muito curioso para ver como ele vai ficar. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só sobre esse papel, mas eu tô bem ansioso para ver como ele vai ficar. Pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Eu agradeço se você ficou até aqui. Vou falar aqueles clichês de sempre do YouTube. Curte, compartilha, comenta. É isso, muito obrigado, valeu.